Shalom Adonai, paz do Senhor, boa noite a todos aí. Estão me ouvindo bem? Fala aí, está me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir aí? Tá ouvindo? Beleza. Shalom Adonai, Profeta Robson, Rafa Figueiredo, Hamilton Neto, perfeito. Bom, então não vou precisar falar tão alto então aqui, né? Posso falar nessa altura, tá ótimo, dá pra ouvir bem aí, né? Graça e paz, Profeta Cleiton Galileu. Vamos ver quem mais aqui que eu não prometei aqui. Emídio, chofarista, seja bem-vindo. Quem mais está por aqui? Vamos ver quem entrou mais aqui. Opa! Tá ótimo, beleza. Graças a Deus. Vamos esperar um pouquinho aí. Se você está na sua casa aí, não sei onde você está, deixa aí a Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Eu estava aqui orando ao Senhor, né, tá intercedendo com Deus aqui, e para ver o que Deus queria que eu falasse para vocês que estão aí nessa live hoje, hein? Lion, é isso, né? Bem-vindo, Lion. Rodrigues, deve ser meu parente, esse Rodrigues 1541. Bem-vindo, Rodrigues. Renan Figueiredo, legal. Então, olha lá, tá lá na palavra, no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, para vocês que estão entrando aí. Primeiramente, eu quero agradecer a você que entrou aí no horário certo, das 21 horas, para participar dessa live. É realmente uma live profética, tá entrando no sobrenatural, né? A gente já ouvimos tantas palavras, a gente já ouvimos tantas profecias nesse tempo, nessa geração a qual nós estamos vivendo, e até parece que é modismo, né? Sobrenatural, né? Entrando no sobrenatural, vivendo os milagres de Deus, e etc, e etc, etc, etc. Mas sabemos que Deus, ele é um Deus maravilhoso. Bem-vindo a Raíssa Santiago, Meire Ribeiro. Bem-vindos aí, fique firme na live até o final aí, tá bom? E intercedendo. Voltando aqui. Então, Deus, ele sempre vai repetir mesmo, né? Deus sempre vai estar repetindo para nós, assim como foi no passado. Deus continua falando com o seu povo. Então, vamos lá, nós estamos ouvindo a vida toda, entrando no sobrenatural, vivendo os milagres de Deus. Será que Deus não está falando conosco e ainda nós não provamos do milagre, nós não provamos do sobrenatural? Eu quero falar um pouco da minha jornada cristã, né, para que você venha me conhecer também um pouco. Na verdade, eu não imaginava estar aqui agora nessa live, não imaginava estar no Instagram, não imaginava estar falando no Facebook, no YouTube, não imaginava. Não era bem o que eu idealizava, não é o que eu bem queria isso, né? Mas sim, foi Deus que preparou todo esse momento. Presta bem atenção para você que está aí presente, todos, né? Inclusive o Profeta Robson, aí quem sabe um dia aí nós viemos fazer uma live junto, o Profeta Robson e dentre outros mais. Mas Profeta Robson, vão concordar comigo aí. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida nas mãos do Eterno. Nada passa despercebido sem que Deus não esteja a par de tudo. E nada vai acontecer se Deus assim não permitir. Se você está aí é porque Deus tocou o seu coração. E existe aqueles que Deus falou e não estão também. Não é que não era para eles não estar aqui. Não era.
Exatamente, muitos eram para estar participando, sim, porque Deus falou ao coração. E nós estamos aqui porque Deus assim o quis. Deus preparou esse dia, até porque essa live, se você ver, dia 31 era ontem, não era hoje, né? Mas é interessante que no vídeo que eu postei falando da live, eu falava de sábado às 20h30, né? E no banner estava dia 31. 31 foi ontem. E deu o que não deu certo de fazer ontem é para ser hoje. Né? Exatamente, essa live é para ser hoje. Né? Eu não sou melhor nem maior do que ninguém. Na minha vida toda eu estava falando com um irmão, daí ele está na live aí, o Washington. Né? Hoje ele recebeu o primeiro chofar dele, o primogênito, né? O Washington. O chofar de Oryx, que é o chofar do templo. Tá? E estive lá na casa dele e falei que a nossa vida é guiada por Deus. Né? E a gente não sabe onde Deus vai nos levar. Então, se deu que eu estivesse na casa dele hoje, é porque Deus assim o quis para que recebesse uma palavra. E essa live só está acontecendo porque eu e você precisamos de algo de Deus. E entrando no sobrenatural, não foi algo do meu coração, até porque eu queria falar algo mais específico sobre o shofar. Eu vou falar sobre o shofar, né? E eu não vou estender muito porque nós temos 1 hora só de live. Aí encerra aqui no Instagram. Mas eu queria falar sobre outras coisas. Aí no meu espírito veio assim: vocês precisam entrar no sobrenatural. Porque aquele que entra no sobrenatural jamais será a mesma pessoa. Aqui eu estou vendo que tem muitas pessoas que são chofaristas ou estão buscando ser baltequia chofarista e outras não são. Na realidade, nós todos somos chamados como um grande exército para servir ao Senhor juntos. Desde cantores, desde tocadores de instrumento, desde evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, enfim. Todos nós somos chamados para andar juntos. Assim como Israel lá atrás, quando Israel estava no deserto, tinham muitos ali com talentos. Assim como Israel em volta da muralha de Jericó, tinha muitos com muitos talentos, desde chofaristas, profetas, também posso dizer apóstolos, posso dizer soldados, enfim, instrumentistas, cantores, tangedores, todos estavam juntos. Se você entender que as maiores vitórias de Israel, aliás, todas as vitórias de Israel foram quando eles estavam unidos, né? Unidos, juntos, numa só visão, num só propósito, seguindo a voz do comando de Deus. Todos estavam juntos. E não tinha maior e nem menor. Todos eram igual, né? Independentemente do talento que eles tinham, do ofício sacerdotal que eles tinham. Então, para começar aí, você que entrou na live, tá? Meu nome é Márcio Rodrigues, pela graça e misericórdia de Deus, líder do ministério TQA, do TQA Praise, tá? Eu até anotei aqui para não fugir um pouco, para mim agilizar isso um pouco mais rápido, né? Meu chamado aconteceu no ano de 2003, me converti no ano de 2002, dia 12, né? Do 2 de 2002, num acampamento da Igreja Batista da Restauração. Foi ali que eu me converti através de um desafio que eu fiz para um líder de jovem. Se Deus não falasse comigo, como ele estava dizendo, se eu não ouvisse a voz de Deus, eu iria envergonhar ali em frente de muitas pessoas, porque ele dizia que Deus falava, e eu queria ouvir esse Deus que fala, esse Deus que faz esse fogo dos céus, faz árvores e gramas, enfim, pegar fogo e não se queimar. Sabemos que estamos falando, né? Uma vigília, quando nós vamos uma vigília, quando Deus opera, Deus desce com o seu fogo ali e você vê o sobrenatural de Deus acontecer. Infelizmente eu posso dizer que não sei o que ocorre, mas essa geração de hoje não consegue atrair a glória de Deus. Não é que Deus não quer se manifestar mais, é o coração do homem que está com um sentimento errado, ou seja, está buscando uma forma errada, ou seja, com pouca sede e com pouca fome.
Entendeu? Então, naquela época de 2002 para cá, e foi a primeira vez em 2002 quando eu vi um tocador de shofar chamado, na época, Pastor Josué, Profeta Josué, que hoje ele é Apóstolo Josué da Igreja Apostólica Nova Terra do Taboão da Serra, cujo ele é um dos membros da Missão Shekinah, da Rede Apostólica da Aliança. Foi ali que eu vi o primeiro shofar, e ali eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, e aquilo queimou no meu coração, e eu nunca peguei na mão um shofar. De lá pra cá, de 2002, a primeira vez que eu peguei um shofar nas minhas mãos foi no ano de 2010, né? Não, 2011, quando eu fiz meu primeiro seminário do shofar. De 2002 até 2011, eu fiquei todos esses anos estudando sobre o shofar, buscando. Foram anos e anos buscando sobre esse instrumento, buscando as revelações, buscando os testemunhos que acontecia após o toque do shofar. Enfim, busque mais busca até que a promessa se cumprisse na minha vida. Por que promessa? Porque ali eu ouvi Deus, e Deus falou comigo que esse instrumento seria uma chave profética na minha vida. O instrumento do shofar seria algo profético que iria mudar a trajetória da minha vida. Ou seja, ia abrir uma porta para mim que eu não sabia que porta que era essa. Até porque, como eu falei, eu não estava buscando a Deus por interesse de algo, mas estava buscando a Deus por quem Ele era. Um Deus que entrou no meu coração e encheu o vazio que tinha no meu coração, que me fez transbordar de alegria, gozo e paz. E isso eu não queria perder. Então eu buscava incansavelmente, com sede, com fome, e com muita fome. E eu queria, quanto mais eu buscava, mais eu queria de Deus. Então todos esses anos eu fui buscando aprender para me ser o melhor para Deus, para mim conquistar o Pai. Sabe quando você é apaixonado por alguém, você começa a fazer coisas para conquistar ela cada dia mais? Você começa a querer ser melhor para que ela venha se agradar de você? É assim que nós temos que ser com Deus. Nós temos que buscar não para ter algo de Deus, mas para poder conquistar seu coração, conquistar a sua atenção. E era assim que eu fazia. Então eu buscava muito, em todos os sentidos. Meu primeiro ministério que eu falar aqui, né? Eu falei quem sou, né? E como foi minha conversão. Mas meu primeiro ministério foi o ministério de intercessão, né? Meu primeiro ministério foi o ministério de intercessão. Seja bem-vindo aí, o Marcos. Aí, Marcão. Marcão, pode chamar de Marcão, agora eu entrei nessa. Marcão também. Shalom Adonai. E o Fitos, que é o nome aqui? Fitozerquitutura. Isso aí. Seja bem-vindo, irmão, também tá no nosso meio aí. Vamos colocar seu nome embaixo, tá? Porque o nome do Instagram de vocês são comerciais, era bom colocar o nome embaixo também. Então, assim, eu não busquei a Deus por interesse ministerial, por interesse de coisas. Não. Eu buscava a Deus por sede de fome, daquele que entrou no meu coração. Lembra que quando eu cheguei do acampamento na minha casa, eu voltei transformado e a minha mãe estava lá deitada e ela não queria que eu fosse no acampamento, mas eu voltei com algo diferente. E eu cheguei, abracei a minha mãe, abracei minha irmã, beijei ela, falei, amo vocês. E ela falou, o que está acontecendo com você? O que fizeram com você lá? Eu falei, nada, mãe. Deus entrou aqui dentro do meu coração. Jesus entrou aqui. O Espírito Santo entrou aqui. Eu não sei expressar esses sentimentos que eu estou tendo. Só sei que eu quero buscar cada dia mais. Então, de 2002 para cá, eu fui buscando a Deus em todas as áreas. Meu primeiro ministério foi intercessão. Então, eu fiquei muito tempo na intercessão, depois evangelismo, e continuei no evangelismo. E aí, depois, como do mundo, quando eu era no mundo, né, do Egito, eu era um dançarino, né, dancei muito no mundo, tinha grupo de dança, dava aula de dança. Na igreja, depois de um tempo, eu entrei para o Ministério de Dança e fiquei por 4 anos, e estudei sobre dança também, não queria fazer a mesma coisa que no mundo fazia. Então, busquei, estudei biblicamente, busquei, enfim, como busquei no shofar. Depois, o que mais me chamou a atenção foi o Ministério de Libertação. Entrei para o Ministério de Libertação e comecei a estudar, e todos esses anos, juntamente com shofar, 10 anos estudando sobre libertação, sobre cura, sobre restauração, sobre batalha espiritual, e fiquei nesses 10 anos fazendo vários seminários,
vários estudos sendo ministrado. Quantas vezes eu ia para a beira de uma rodovia, da pista, e pedia carona para ir para outro estado, para ir para uma outra cidade, onde estava tendo um seminário de batalha espiritual, seja de adoração, seja de libertação, seja de cura, mas nunca do shofar. O shofar era algo muito escasso, né? Ainda é um pouco hoje você encontrar um seminário de shofar. Mas de todos os outros seminários eu busquei. E como eu falei do início, não busquei os seminários para ter algo, mas sim para ser melhor para Deus, para poder conquistar a Deus, para ser aprovado por Deus. Aquela palavra diz assim: busque se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que sabe manejar bem a palavra de Deus. E aqui não fala somente em você manejar a Bíblia Sagrada, somente você saber ler a Bíblia, mas você estudar a palavra de Deus, dos mistérios, os dons e os talentos que Deus tem para nós aqui. Aqui na palavra de Deus fala sobre o ministério de libertação, fala sobre o ministério de restauração, fala sobre o ministério de cura, sobre o ministério de adoração, fala sobre o ministério profético. Então, por isso que Deus fala buscar ser aprovado. É você buscar entender, é buscar aprender com outros que estão anos-luz na nossa frente, para que possamos ser melhor para Deus. Entendeu? Para ser melhor para Deus. Não é ser melhor para se aparecer para as pessoas. Na minha vida toda, muitas vezes foram me oferecidos cargos para ser líder de alguma coisa, outras para ungir como pastor. Na verdade, eu esqueci de falar para vocês, né? Meu nome é Márcio, tal, como vocês estão vendo aí, mas eu nasci dia 15/4/81. Não sou tão novo como vocês pensam, não. Então, foi oferecido para ser pastor também. Eu nunca quis ser líder de nada. Nunca busquei, almejei ser liderar algo. Mas na minha vida toda, quem me conhece desde lá de 2002 até aqui, eu sempre busquei estar do lado de alguém para servir. Sempre busquei estar do lado dos meus líderes para servir, sabe? Porque eu me espelhei em um Espírito Santo, eu me espelhei em Jesus diante do Pai, eu me espelhei também em Timóteo junto com Paulo, Barnabé e tudo mais. Eu sempre quis ser servo, nunca quis ser maior, porque no mundo era assim. No mundo eu queria chamar a atenção das pessoas, queria estar acima, queria ser o top, o estrela. Mas quando eu me entreguei a Jesus, tudo isso mudou no meu coração. Eu não queria ser maior, não queria ser maior que ninguém. Eu queria servir. Então muitos ofícios foram oferecidos porque eu estava buscando e fui adquirindo conhecimento e automaticamente as pessoas que têm sede de fome são atraídas por você. Quando existe alguém que tem mais fome, mais sede que outra pessoa, aquela pessoa se aproxima de você. Falei uma coisa para o Washington hoje na sua casa. E está aí no meu Instagram, uma palavra que eu uso muito, adorador, né? Você quer atrair outros adoradores, você quer impactar outros adoradores, se queime em adoração. Você já viu uma casa quando está pegando fogo? Quando uma casa está pegando fogo, muitas pessoas vão para lá para ver o que está acontecendo. Elas chegam perto do fogo para ver o que está acontecendo. E automaticamente ela recebe um calor dessa casa. E se não tomar cuidado, elas se queimam. Entendeu? Então eu falei para ele: queime em adoração. Se queime em adoração. Porque quando eles veem que existe um incendiado, um adorador incendiado, e eles virão para ver o que está acontecendo, porque daquele fogo, e serão queimados pelo fogo que está na sua vida. Entendeu? Serão queimados pelo fogo que está na sua vida. Você e eu que temos que nos incendiar. E aqueles que estão ao nosso redor serão incendiados também, porque eles virão para ver o fogo queimar em mim e em você. Entendeu? Aleluia, profeta Robson. Exatamente, 1 Coríntios 14:8. Porque se a trombeta deu sonido incerto, como se preparar o povo para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciar de palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que exatamente? Então, assim, não adianta a gente só tá falando sobre o shofar. 1 Coríntios 14:8 fala sobre o shofar, né? A tradução
Ferreira de Almeida fala trombeta, mas erroneamente a palavra correta é chofar, porque a trombeta é feita de metal, ferro, e o chofar não é ferro, né? Então, sobre o chofar aí. Só que como vamos saber se é chofar se a gente não buscar estudar sobre isso? Então não adianta a gente ir para a internet, para o YouTube, buscar comprar um chofar e começar a chegar na sua igreja e tocar de qualquer forma. Aprender os 4 toques no chofar no YouTube, vamos para a nossa igreja e vamos tocar o chofar. Não. Então Deus me deixou lá em 10 anos estudando sobre batalha espiritual, libertação, cura, restauração, sobre evangelismo, sobre intercessão, sobre adoração. Deus, Ele me deixou ser moldado, Deus me moldou até chegar o tempo de eu buscar, ou seja, Deus está preparado para entrar no seminário do chofar. Por quê? Esses 4 ministérios que eu falei, libertação, cura, restauração e adoração, esses 4 fazem parte da vida de um tocador de chofar. Não é eu conhecer sobre, nada contra, porque eu também estudo sobre isso, não é eu só conhecer sobre palavra hebraica, sobre festas judaicas, não é só isso. Isso é algo, uma cultura judaica, é algo bíblico também, mas não é só isso, é saber quem eu sou, é saber quem você será como tocador de chofar. Eu falei algo pro irmão hoje, que nem todo profeta é um tocador de chofar, mas todo tocador de chofar se torna um profeta. É algo que eu coloquei na apostila Som dos Céus e que vinha ministrando os seminários até que essa pandemia chegou e então hoje já não temos mais seminários. Mas nem todo profeta é um tocador de chofar, mas todo aquele que se torna um tocador de chofar se torna um profeta. Porque o chofar, ele tem um significado de voz de Deus. Ele profeticamente ele é chamado de voz de Deus, beleza, humildade, serviço. Então o chofar, ele é a voz de Deus. Agora, um profeta, ele não é a voz de Deus? Sim, um profeta, ele é a voz de Deus. Então todo aquele que realmente tem um chamado e que é um tocador de chofar, um baltequia, ele é um profeta. Entendeu? Então nem todo profeta vai ser um tocador de chofar, mas todos os tocadores de chofar, tanto mulher como homem, já é um profeta. Pode ser um profeta de evangelismo, um profeta pastor, um profeta mestre, enfim, um profeta com os 4 dons ministeriais. Amém? Então hoje isso não estava preparado, tá? Tá aqui. Eu sento, Deus fala assim, senta e escreve o que eu vou te falar. E fale o que eu te disser. Tá aqui, ó. Nos cadernos, anotado aqui. E isso que eu tô falando agora, não tá escrito aqui. Isso que eu tô dizendo para você agora, que tá me vendo nessa live, por mais que seja de poucas pessoas, outros virão depois, tem seus compromissos, são palavras que tá vindo lá do trono de Deus, do reino. Então, na palavra de Deus, tem muitos mistérios. A palavra de Deus diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. É tremendo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. E só vamos saber se a gente buscar a Deus de todo o coração. Jeremias diz assim, me acharei e me encontrarei quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor. Não tem como a gente saber o mistério de Deus, os mistérios que estão na palavra de Deus, se nós buscarmos a Deus. E muitas vezes Deus, Ele vai usar meios para Ele se revelar a nós, para preparar nosso ministério, para nos preparar. E Deus vai nos levar para o Japão, para a China, para a Itália, México, Espanha, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Brasília, seja onde for que Deus levar um dos seus mestres, dos seus servos para ministrar algo que nós precisamos saber,
Ele vai levar a mim e você para estar lá. Porque Ele quer falar conosco, Ele quer nos aperfeiçoar. Hoje é fácil, hoje tem ferramentas como YouTube, Instagram, Facebook. Alguns anos atrás não tínhamos essa opção. Então, aqui online agora, esse é um seminário. E nós tínhamos que, como eu falei, muitas vezes ir para a beira da rodovia, pegar carona, porque não tínhamos dinheiro para poder ir até um seminário que era muito longe para aprender com homens e mulheres de Deus, com apóstolos e apóstolos, profetas e profetisas, e Deus nos levava ali para aprender. Hoje estamos aqui. E por isso que eu falo da valorização. Eu falo assim, o que aconteceu, o que está acontecendo com essa geração? Se você andar para trás, 2002, 2003, 94, 98, 96, uma geração lá atrás sedenta e faminta, que corriam atrás das coisas de Deus, corriam para buscar a Deus, e era uma multidão que iriam para buscar aprender do Senhor, em qualquer parte, qualquer lugar. Hoje é muito fácil, aqui, esse Instagram, essa live, ela alcança o mundo todo, e você poder estar compartilhando isso também, compartilhar essa live aí com seus amigos, para que eles possam estar assistindo, mas amém, mas isso alcança o mundo todo. Essa live era para estar aí, bombando de pessoas para estar ouvindo essa palavra, ouvindo essa ministração. Né? É bom a gente sentar para poder ouvir pessoas que tiveram experiências poderosas com Deus, porque isso nos incendeia, nos faz ter vontade de buscar também. Eu estava vendo o profeta Robson juntamente com o evangelista André, ministrando. Eu não consegui acompanhar porque meu celular estava com muito problema, e ontem que eu peguei meu celular ele desligava com 80% de bateria, e ele não está bem ainda, mas em nome de Jesus Deus vai estar guardando o celular aqui para conseguirmos ir até o final dessa live. E assim, a gente não somos maior que ninguém, e Deus vai nos usar para que possamos entender algo que passou despercebido em nossa vida, e que isso vai nos levar a subir um degrau a mais. Uma vez que eu me achar que eu sou melhor que o profeta Robson, que o André, ou que o Gustavo, ou com o Marcos, ou com o Cleito Galileu, ou com o Rafa aí que entrou aí, e outros estão por aqui, que achar que eu sou cara, Deus, aí o céu de bronze vem e fecha na minha vida e na sua. Porque no reino de Deus não tem fim. Aprendizado é até a volta de Yeshua HaMashiach. Todos os dias Deus vai nos revelar a nós algo que precisamos saber. Comentando hoje, eu falei assim que eu venho estudando desde 2002. E você acha que parou? Não. Todos os dias Deus traz uma revelação nova, um estudo novo para a minha vida, como pode trazer para a sua vida também. Quem está lá na escola profética TQA, que é no grupo do WhatsApp, se você quiser participar, só ali no meu direct colocar e dar o número que eu adiciono você lá. Quem está lá está vendo isso, né? Está acompanhando isso. Cada dia, cada semana, Deus traz algo para nós. Né? O Marcos, o Washington, o Braulio, né? E outros que estão, o Cleiton, né? O Renan, que está por aí também, e outros que eu não estou lembrando do nome. Cada dia Deus tem trazido algo para nós de novo que vem do reino dos céus. Você não tem noção que Deus está fazendo conosco, sabe por quê? Pela sede e fome que nós temos dele. Eu estou ali com um grupo e nós estamos ali, eu observo muito, são pessoas que têm sede e fome de Deus. Não de aparecer, de fazer acontecer, de eu sou o cara, eu sou tal. Não. Não é. Eu vejo muitos por aí que se acham melhor que os outros, se acha mais inteligente, mais doutorado, mais mestre, mais isso e mais aquilo. E aí você vê a ministração, ministra naquela arrogância, ministra e fala naquela, sabe? Você vê claramente que a posição da pessoa é como se ela soubesse tudo e outro não sabia nada. E você não sabia nada. E aí eu olho para Yeshua, olho para Jesus
e vejo a humildade de Jesus, a humildade de Jesus, ele era Deus. Jesus era Deus, mas ele se fez carne, humilde entre os homens. Ele não se mostrou maior. Ele sempre glorificava, mostrava o Pai como maior. Por todo tempo ele falava do Pai, do Abba. E hoje nós vemos por aí, né, muitos que, por exemplo, quando eu compartilho algo, falo algo, a pessoa ela já vem com tipo assim, eu já sei, a forma que ela fala, sei mais, ou estou orando por você, estou intercedendo por você, amém, glória a Deus. Porque ela se coloca de uma forma que ela sabe mais que você, ou ela fala mais bonitinho que você. Enfim, irmão, um tocador de chofar, não só tocador de chofar, como fala na apostila, ele tem que ser curvo como chofar. E ser curvo como chofar tem um símbolo de humildade, se prostrar. Hoje o Washington pegou o seu chofar e eu falei para ele assim, ó, assim como é o chofar, assim você tem que se enxergar. O chofar, muitas vezes, veja que ele não tem beleza alguma, não colocar. Muitas vezes ele vem com defeitos, ele é curvo. Simboliza se curvar diante de Deus. E muitas vezes ele não tem um cheiro bom, né? Não tem um cheiro bom. Isso mostra que nós não somos perfeitos. Mas quando nós nos curvamos diante de Deus, quando nós entendemos que nós somos, independentemente de nossas falhas, Deus nos coloca em sua boca e nos sopra. E o que sai dele, o som é limpo, edificante, sobrenatural, cura, restaura e liberta. Porque nós entendemos que nós não somos melhores. Que nós somos muitas vezes tortos, não cheiramos bem, entendeu? Não somos melhor. E por isso que eu te digo, todo tocador de chofar, ele tem que ser humilde. Não só o tocador de chofar. Pastor, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, todos. Porque diante de Deus, todos nós somos igual. Não tem maior ou menor. Não tem maior ou menor. Né? Tem aqueles que estão em um nível maior, em nível de intimidade com Deus. Mas é Ele Deus. Ele está degraus a mais que muitas pessoas em intimidade com Deus. Entendeu? E é assim que tem que ser. Agora, logicamente, eu quero buscar a Deus. Como eu falei no início, eu quero buscar a Deus incansavelmente. Enfim, então, como eu falei do início, não buscar a Deus por aquilo que Ele pode te dar, mas buscar a Deus por quem Ele é na minha vida e na sua. Buscar a Deus por quem Ele é na minha vida e na sua, porque Ele é. Bom, como eu falei, como começou o início do Ministério Chofar? Começou lá em meados de 2013, com um grupo de chofar de mais ou menos 30 pessoas, mais ou menos, e eu não imaginava que Deus ia me levar para estar aqui, como eu falei, dar seminários. E ali Deus usou, bem antes Deus usou, em 2011, usou um profeta, que é o pastor Antônio Carlos da Batista da Lagoinha, quando ele mandou um áudio ali para mim em 2011, quando eu recebi esse chofar aqui, falando o que Deus faria comigo. Deus me usaria na cidade de Barretos, São Paulo, terra da festa piano boiadeira, e em toda a região, no Brasil e fora do país. Eu não entendi o que ia ocorrer. Como eu sou ministro do louvor, canto, ministro do louvor, achei que Deus ia me usar na área do louvor com o chofar ali. E aí Deus falou assim, passou um tempo, Deus falou assim, agora é a hora de eu te levar. E aí, senta e escreve, sempre assim. E aí eu comecei a escrever tudo aquilo que Ele me ensinou. E aí surgiu a apostila, o e-book, o livro, O Som dos Céus. E muitos que estão aqui no canal já têm esse livro, O Som dos Céus, onde eu falo da história do chofar, a história messiânica, milenar e profética, e ensino sobre os tocos do chofar,
enfim ali. Bem-vindo ao Moda Fashion. A Deodete, bem-vinda, Deodete, irmã Deodete. Tem mais pessoas aqui. Janaína Barbosa, bem-vindos. Fique aí na live aí. Amém? Então, assim começou o Ministério TQA. Na verdade, eu falei para o Washington, né? O Ministério TQA não é, na forma humana, não era para ser Ministério TQA. Quando Deus falou para mim, tudo bem, então eu vou obedecer. Vai ser Ministério Monte Sinai. Eu desenhei uma montanha, um chofar em cima da montanha, trovões e raios. Ministério Monte Sinai. Pô! Aí Deus vem falar pra mim assim, não. TQA. Fala, mas TQA? Muito simples, TQA. Pô, Deus, para honra e glória do Senhor, tal. Ministério TQA. E aí, amém. Tirei aquela folha e escrevi Ministério TQA e a logo. Aí Deus falou, eu proverei, né? Deus proverá. E aí surgiu um irmão e ele fez a logo do ministério, que é o de carneiro. Pode ver que o logo aí é o de carneiro, né? Ministério TQA, simples e humilde. Mas TQA significa aqueles que anunciam a presença e a entrada do rei. Aqueles que anunciam a entrada do rei. Nossa missão, a missão do Ministério TQA, que é um profeta, né? O TQA é um profeta, é sim conquista de cidades e levantar verdadeiros baltequias para o Senhor. Essa é a missão do TQA. Eu não posso dizer que o TQA é um ministério meu, é um ministério de Deus, porque hoje estou aqui, amanhã Deus pode querer me levar para a glória, mas o ministério TQA continua na terra e outros seguirão ministrando através do ministério TQA, porque é um sonho de Deus esse ministério. Na Arte Apostila eu falo sobre a visão do ministério TQA. Ela fala sobre a visão ministerial do TQA. Não é algo meu, foi algo da parte de Deus. E assim tem sido feito. De lá para cá, muitas cidades que Deus nos levou a ministrar, testemunho de cura, de milagres, conversão de prefeitos, de deputados que apareceram do nada no seminário, entregaram a vida para Jesus, se batizaram e fizeram encontro com Deus. Cidades que tinha pactos de maldição hereditária, foram quebrados, maldição hereditárias. Tem testemunho de cidades onde fontes não jorrava água, fontes tinham parado, rios secados, depois voltaram, renasceram as águas, vidas, a cidade cresceu, empresas, enfim. Conto um testemunho, contei para o Washington hoje, que numa das cidades Deus nos levou a dar um seminário nessa cidade, e no último dia ali nós fomos fazer um ato profético no recinto, e ali estava tocando um tambor e nós profetizávamos ali com outros adoradores, com apóstolos e profetas e tocador de chofar. De repente veio um clarão do céu muito forte, e esse chofar que está aqui nas minhas mãos, né, também, e outros receberam partículas de ouro nele, e eles foram banhados com partículas de ouro, se tornaram, esse ainda tem algumas coisas ainda, e se tornaram, viraram ouro, uma coisa assim tremenda. Já sei que alguns já têm alguns testemunhos mais ou menos a respeito disso, mas foi algo sobrenatural. Isso só Deus veio ali para mostrar, estou aqui, né? Eu digo meu sim. Mas como eu falei, no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, não sei se você abriu aí, mas eu vou ler aqui e nós vamos continuar. Êxodo capítulo 19, versículo 6 diz assim, no Velho Testamento: Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Vou repetir. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. E agora, vamos para o livro de Deuteronômio. Aqui. Deuteronômio. Um momentinho, amados.
7:6 diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Você já ouviu essa palavra já. Veja bem que ela se cumpriu. Isso está falando no Velho Testamento, Deus está profetizando. Antigamente, para ser levita, tinha que ser da tribo de Levi. Só podia ser levita aqueles que eram da família da tribo de Levi. Mas, vou resumir, quando Yeshua HaMashiach, Jesus, veio, morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu, se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele nos deu o direito de sermos levitas, mas não só isso. Olha só o que diz aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Escute isso. Quem nós somos? Quem você como profeta, como sacerdote, ou seja, como apóstolo, pastor, tocador de shofar, quem você é depois que Yeshua HaMashiach ressuscitou? Despojando-vos, deixa eu ler aqui no versículo 6, 1 Pedro 2,6, diz assim: pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Quem que rejeitou essa pedra? Essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, a rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos. Quem foi desobedientes? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não era povos, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É forte. Nós somos chamados por Jesus de nação santa, de sacerdotes real, de povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamardes as virtudes e a presença de Deus. Eu e você, nós temos uma incumbência, nós somos incumbidos, nós temos uma grande responsabilidade. Bem-vindo aí, profeta Jobetel, tá aí, não sei se continua, mas está aí. O Gustavo Som do Shofar também está aí. Mas nós somos chamados de sacerdócios real. Se você entender a gravidade também e o peso da responsabilidade que nós somos sacerdote, povo exclusivo, uma nação santa, fomos comprados, a fim do que? Ficar sentados? Sentados? A fim de ficar na praia, a fim de ficar no seu quarto deitado, a fim de ficar em frente a um celular, vendo o WhatsApp, vendo o Instagram, vendo o Facebook, a fim do quê? A
a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou. Eu estou te perguntando, você sabe quem você é? Você sabe quem te chamou, ô tocador de chofar? Ou tocadora? Você sabe quem te chamou, profeta? Você sabe quem você é no reino dos céus? Qual que é a sua identidade? Você sabe qual que é a identidade que o inferno vê? Você sabe qual que é a identidade que o diabo vê? Você tem noção de quem você é? Você é sacerdote, escolhido, ungido. Você não é só mais um. Por isso você tem que entender que você não pode negar o seu chamado, você não pode fugir do seu chamado, e também você não pode achar que você é melhor ou maior, ou que ouve mais a Deus de qualquer um, que sabe mais de qualquer um. Você não pode, se achar o tal, mas também não pode se acomodar, como o profeta agora ia falar agora. Zona de conforto, muitos não querem sair. Fato, sabe? Se negar, a pessoa se negar, ser boca de Deus, se negar a falar a vontade de Deus, não é você ir lá para confrontar, não é ir lá. Se for para confrontar o pecado, sim, o pecado, não a pessoa. Joia? Mas quando você entregou sua vida a Jesus, quando você se entregou à vida, você vai lembrar o dia que você entregou? Você lembra o dia que você entregou a Jesus, o profeta Robson? O Washington, Clayton, Jobetel, Fabiano, Machado, bem-vindo. Você lembra quando você entregou a sua vida a Jesus? Você lembra quais foram as palavras que você disse após você ser batizado nos cultos? Aquela música da Ani Barro, né? Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, eu nasci para te servir. Quantas canções nós cantamos e nós não vivemos, e não estamos vivendo, sabe? Nós estamos mentindo para Deus. Nós estamos vivendo uma coisa que não é verdade. Quantas canções você cantou? Tem uma que fala assim, como o farol que brilha à noite, da Aline Barros, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como flecha, sonda-me, usa-me. Gente, eu fico lembrando disso, Quantas pessoas cantou e você cantou e continua na sua zona de conforto. Ah, Márcio, mas eu não sei tocar chofar. Ah, Márcio, mas eu não consigo pregar igual o profeta Jobson. Igual o pastor Robson, o profeta Robson. Eu não consigo. Jeremias, capítulo 1, se não me engano, Deus fala para ele assim, não digas, sou uma criança, porque tu falarás o que eu te disser. Eis que coloca as minhas palavras na sua boca, e tu falarás o que eu te disser para falar. Porque Deus disse para mim na época, eu tinha muita vergonha de falar, eu tinha muita vergonha de sabe, eu não sei falar nada. E aí Deus falou comigo dessa forma também como falou com Jeremias. Irmão, o seu testemunho de vida já é um provérbio, já é um testemunho, já é a palavra de Deus. Você pode começar por aí, mas ficar na sua zona de conforto, muitos acharam que eu ia falar muito sobre o chofar aqui, o profeta Robson e Jobetel. Mas não era isso, não. Eu estou entendendo o que Deus está dizendo aqui sobre entrar no sobrenatural. É que hoje nessa live muitas pessoas vão ter encontro com Ele aí na sua casa. Muitos vão ter um encontro e outros que se esfriaram estão buscando erroneamente vão ter um novo encontro com o Senhor. Que o nosso eu venha a morrer, desfalecer. Que o seu eu venha a desfalecer. Que
que o nosso eu venha desfalecer. Morra o nosso eu hoje, dia 1º de agosto, que é um mês aí profeticamente pelas trevas profetizado, que é o mês do cachorro louco, quando fala. Não, vai ser um mês do gosto do Senhor, da alegria, da transformação. Um mês da luz, da glória de Deus invadir as ruas da sua casa, da sua família, do seu ministério. Igrejas e pastores e profetas hoje estão calados, aceitaram ser amordaçados pelo sistema do anticristo. Já está acontecendo. Vocês não estão percebendo, às vezes não param de perceber, mas eles estão calando. Os profetas, eles estão calando. Estão calando. Gustavo, às vezes não mudamos porque quando falo de mudança vamos sair do conforto. Exatamente. A mudança faz a gente quebrar o nosso eu. E o nosso eu se torna um Deus para nós. E aí, que tá? A gente pensamos, né, olhamos para o pecado, prazer. Muitas vezes o nosso eu é o que nos está fazendo ficar longe das maravilhas de Deus. O diabo deixa você na igreja como você está. Você estuda, você lê livro, você ora, você adora, entre aspas, mas ele não deixa você progredir, você crescer, você subir degraus maior de intimidade com Deus. Lembra que eu falei lá no início? Não é você buscar a Deus, fazer para Deus por interesse, mas buscar a Deus e fazer para Deus porque Ele é na minha vida, porque Ele foi no passado em nossas vidas. Lembra da onde você caiu e aonde você estava. E agora veja onde você está. Lembra-te de onde caiu e agora quem você é. E da onde Deus te tirou. Eu quero saber se você vai continuar a ficar sentado como você está. E aí Deus quer saber se você vai continuar com o seu eu, desse tamanho, maior que você, impedindo dele falar comigo, com você. A presença de Deus está muito forte aqui nesse lugar como está aí. Eu tenho certeza que não foi em vão esse vídeo, não está sendo em vão essa live, porque eu estou entrando no sobrenatural. E a cada dia eu busco ser melhor para Deus naquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Quem é mais próximo de mim conhece muito bem como eu sou. Eu gosto das coisas muito certas. Mesmo que eu fale errado, mas eu gosto das coisas muito certas diante de Deus. A cada dia nós temos que buscar ser melhor para o Senhor. Lembra lá atrás que eu falei? Se queime, se incendeie. Porque quando você se incendiar, outros virão para ver o fogo queimar. E se queimarão junto com você. Ou seja, se você tem sede de verdade, se você tem fome de verdade, e se você está fazendo para Deus, outras pessoas Deus levará para que venha seguir você. Assim como está sendo com a minha vida. Eu posso testemunhar isso. Sabe por que isso acontece? Bem-vindo Wagner Feitosa. Sabe por que acontece as pessoas seguir algumas pessoas sem ser elas ser renomadas no meio gospel, na mídia? É porque ela tem algo de Deus que as pessoas precisam ter. Muitas pessoas seguem estrelas. E isso é idolatria. Por mais que ela fale, não, porque não é homem de Deus. Não, porque se ele não fosse do meio gospel, se ele não fosse famoso, você não estava atrás dele. Se torna uma idolatria. Quer ver? Quando uma pessoa famosa do meio gospel liga para você. E aí, ô Washington, tudo bem? Aqui quem fala falando de tal. Sabe, é um teste. O que vai acontecer no seu coração? Misericórdia se ele disparar. Meu Deus, eu fulano de tal. É o pastor sei das quantas, o profeta tal. O adorador, Isaías Saad. Nossa! E aí? Cara, eu tô rindo, mas é triste. É triste.
É isso que Deus fala no meu coração, sabe? O que está acontecendo com essa geração de hoje? O que está acontecendo com essa geração de hoje? Eu preciso ser famoso para ser ouvido. Eu preciso ser uma estrela do meio gospel para ter atenção. Eu preciso. É isso? Na minha época de 2003, 2004, eu lia um livro chamado Caçadores de Deus. Vocês conhecem. E eu tive experiências fortes com aquele livro que eu queria passar para as pessoas ao meu redor. Eu preciso, se eles não têm esse livro, eu preciso ler isso para eles. E eu cheguei no pastor e falei, eu queria um espaço na sexta-feira para mim ler um livro junto com outros jovens. Falei, o quê? Ler livro? Sim. Mas não é qualquer livro, não. É a Bíblia? Também, mas não é só a Bíblia. Esse livro me trouxe algo muito forte na minha vida. E aí, eu peguei. Ele falou, que livro que é? Eu falei, olha, tudo bem. Mas os jovens aqui mais ou menos vêm nos jovens. Muito menos virá sexta-feira às 11 horas da noite para ver você ler um livro. Mas Deus colocou no meu coração isso. E aí, no culto de quinta-feira, eu fiz esse apelo. O culto de quinta-feira lotava, né? Eu fiz esse apelo e falei que estaria lá sexta-feira para ler um livro. E esse livro ia mudar a geração, a vida deles. E eu ia ler, não ia pregar porque eu tinha vergonha de pregar. Irmão, sexta-feira, eu estava lá sozinho, com a igreja aberta. Púlpito ali, embaixo. Com o livro aberto, com o microfone na mão. Tremendo que nem vara verde. E ninguém aparecia. Bom, não aparecia ninguém, tudo bem, glória a Deus. De repente eu abaixo a cabeça e eu escuto os passos. Os passos. Quando eu tô com a cabeça abaixada, os passos chegam e eu tava orando com Deus e um monte de passo. Cadeira de barulheira, nas cadeiras de banco de madeira da Batista. Quando eu olho assim, tinha lá um pouco mais de 30 jovens, tá? E aí, poxa, bom, vieram, né? Aí eu pego o microfone e começo, gente, eu vou orar primeiro, depois eu vou começar a ler o livro. E aí eu peguei o microfone e comecei a ler esse livro. E fui lendo o livro, e lendo esse livro. E cabeça baixada, eu não queria olhar para eles e li o livro. E eu escutava soluços. E choro, banco batendo. E choro, e eu lendo o livro. Quando eu ergo a cabeça para ver, muitos jovens estavam debruçados debaixo dos bancos de madeira, jogados debaixo dos bancos, deitados, gritando, eu preciso do Senhor, eu que te quero, me perdoa. Deixa eu ver uma coisa que o profeta Jobs falou aqui. Cantores e pessoas que nunca imaginei seguir, elas estão pedindo meu contato. Glória a Deus. Oração é o maior ponto de conexão com Jesus. É isso que Deus faz. Não precisa de ser estrela. Deus fará as pessoas certas te procurar. Porque Deus sabe o que você tem. Vai encerrar daqui 27. Vou encerrar agora. Já volto de novo. Um momentinho. 22 segundos.